Vamos orar então, bem-vindo a todos. Senhor Deus, obrigado por estarmos aqui. Dá-nos a tua graça, o teu poder. Ilumina-nos para que sejamos iluminados pelo teu Santo Espírito, nos preparando para um advento com todo o seu significado. Nós oramos, pedimos a tua bênção nessa hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá. Hoje é a nossa aula 2, a Casa do Pão. Quem chegou agora, por favor, pegue uma folha e passe adiante. A Casa do Pão e a Cena da Natividade. Eu estava falando sobre o projeto, então lembre-se que a ideia é tirar do texto e criar a Cena da Natividade. Hoje, para dar algumas, a gente aprofundar um pouco mais na questão de Belém, eu preparei esse material, porque se há uma pergunta que você tem que fazer todas as vezes que você pensa em localização na Bíblia é: quais os porquês envolvidos em uma localização? Geralmente as pessoas não fazem isso. Geralmente as pessoas leem o texto e o texto está acontecendo numa localização e a localização ninguém para pensar a respeito dela. Mas a localização tem sempre algo a mais que dá um pano de fundo para o que está acontecendo naquele local. Por exemplo, se você estiver pensando num problema de uma cidade grande, a cidade grande pode ter a ver alguma relação com o problema daquela cidade. Se você está vivendo num local que é uma bem-vinda numa área onde tenha, por exemplo, um povo de uma outra nação, o problema daquela região pode ter a ver com povos diferentes convivendo numa mesma localização. Então, no tempo bíblico, no mundo bíblico, você não pode se dar o luxo de ler algo, pensar numa localização e é legal, simplesmente passar para o ponto, porque daí você vai estar perdendo o cenário. Seria mais ou menos como ir para um teatro e dizer o seguinte: eu não me interesso pelo cenário da peça. Alguém aqui fala isso? Não é muito mais legal quando você vê a produção que está atrás, quando você pensa em tudo que aquela cena pode te dizer? É a mesma situação quando nós pensamos em terras bíblicas. Quando eu penso em terra bíblica, eu tenho que pensar no porquê daquela localização. E às vezes você fala: não, aconteceu mais um evento lá, teve muitos que aconteceram, não tem algo saltando. Mas, às vezes você vai chegar à conclusão de que tem algo gritando da região. E quando nós falamos da natividade, nós falamos de algo gritando da região. E não simplesmente uma cidade que nasceu. Então meu convite é para que você agora vá para Belém comigo, para a gente entender mais ou menos o que é isso. Primeira pergunta então: onde fica Belém? Está ali um mapa para você dar uma olhada e você vai ver uma pequena flecha ali, ó, do lado de Judá, tá vendo? E a palavra ali é Bethlehem, né? No hebraico é Bethlehem. E ali está Belém. Você vê aqui embaixo o Mar Morto e em cima o Mar da Galileia. Então, o Mar da Galileia em cima você vê um risco que liga com o Mar Morto. Esse risco se chama Rio Jordão. E aí nós temos Belém dentro ali do território de que tribo? Que tribo? Judá. Que tribo? Sem medo, Judá, exatamente. Está ali, ó, Judá, próximo à área ali de cima, Benjamim. E nós estamos na área em que hoje nós chamamos literalmente a área do território palestino e israelense. Por que palestino e israelense? Porque dentro desse mar, principalmente do lado esquerdo dos dois, do Rio Jordão, do Mar da Galileia em cima e do Mar Morto, tudo que é à esquerda é parte desse território que nós chamamos de território israelense e território palestino. Então, dentro de Israel, o chamado Estado moderno de Israel, nós temos algumas localizações que elas são controladas pela autoridade palestina. E Belém é uma delas. E o lado direito, que é onde você vê ali, ó, Reuben, tá vendo aqui? Reuben, Gad, Manassés, essa área aqui, ó, é a região da Jordânia. Tá? Que ela vai até aqui em cima, aqui embaixo fica o Sinai. Então a primeira coisa, situa ela dentro da sua cabeça, ali próximo também de Jerusalém. E o Jerusalém é do lado, né? Ó, Jerusalém aqui,
Belém aqui embaixo, Jerusalém aqui, existe essa proximidade. Agora, Belém nas Escrituras. Então, pegue sua Bíblia que nós vamos fazer uma mega rápida leitura. Você tem todos esses textos na sua folha também, então não se preocupe em escrevê-los. Mas eu queria que a gente se preparasse para ler, eu queria que todos lessem todos. Então, Bíblia na mão, porque eu quero te dar alguns sentimentos, o que Belém traz, o que Belém carrega como história antes de nós chegarmos no nascimento de Jesus. Então é o seguinte, quem achou, lê, vamos tentar dar oportunidade para todo mundo, mas é um bom exercício. Então Gênesis 35:19, quem achou, lê, por favor. Assim morreu Raquel e foi sepultada junto ao caminho de Efrata, que é Belém. Primeira coisa que você deve grifar, informação importante, é Efrata. A relação entre Efrata e Belém. Nós chegaremos lá mais tarde, mas coloca na sua Bíblia, risque, grife. E aí nós estamos falando de um óbito. Repitam o nome dela, minha irmã, por favor. Raquel. Quem foi Raquel? Esposa de Jacó. Esposa de Jacó. Esposa entre quantas outras que ele teve? Entre 3. Porque eram servas que se tornaram esposa. Bila, Zilpa, Léia e Raquel. O que Raquel representa para Jacó? Amada. Amada. Raquel significa a que ele amou, que foi o drama de todos os outros, tudo o que aconteceu. Qual que é a primeira associação, então, que o livro de Gênesis está fazendo? Que lá, nesse caminho, no caminho de Betlehem, no caminho de Belém, nós temos a morte, nós temos a sepultura de alguém muito importante, de alguém que foi amada, de alguém que tem uma relação profunda na história, e que foi não só amada, mas foi amante de Benjamim e o principal, José. Então, é uma mãe, é uma mulher amada que morre nessa primeira aparição da cidade na Torá, na Bíblia. E aí eu te pergunto, primeira relação para um bom estudante da Bíblia fazer é, o que já te lembrou todos esses dados que eu te disse? Se não, usa a cabeça para que faça essa relação agora. Te dei dados aqui que estão na cara, eles são fatos. Eu falei que é uma mulher amada, uma mulher mãe, que morre numa localização e que tem um filho fantástico, fantástico. Muito ligado à maternidade, né? Consequentemente, A descendência. está mais na cara do que vocês podem imaginar. Mulher, mãe, filho importante. Ao nascimento. De quem? Obrigado. Exato. É que você não nomeou quem. Entendeu? Então, a primeira relação do local tem a ver com mãe de alguém importante, mulher amada. E um filho que serve como, não nomeado, mas serve, como um também patriarca. Porque a palavra de José depois da fome do Egito, lembra? Quando os irmãos dele, ele revela aos irmãos dele qual que é a fala, o que ele diz quando os irmãos falam, e agora José, o que ele fala? Ele sonhador. O que ele fala? Ele fala 2 vezes uma frase fantástica, 2 vezes ele repete, não se preocupem, eu sou José. Querendo dizer, eu não sou você. Vocês são troublemakers, vocês são pessoas problemáticas, eu sou José. Foi para a salvação não está lembrando, né? Lição de casa. A lição de casa que chama Parceiros da Bíblia. Começa em 2016. Está tudo em Gênesis lá para você se engajar comigo e ler a Bíblia inteira. Para a salvação da vida. Para a salvação da vida. Ok? Então, relacione todos os outros textos dessa forma. Existe algum eco na natividade? Como esse, é um profundo eco, uma mulher, uma mãe, um filho amado. Pergunte para você mesmo se houver nos outros textos ou se não. Se houver, é um embrião de algo que iria acontecer. Se não houver,
é simplesmente mais uma adição na geografia. De qualquer forma, toda adição ou eco é importante para nós entendermos uma geografia bíblica. Ok? Segundo texto, 48:7. Quando eu voltava de Padã, para minha tristeza, Raquel morreu em Canaã, quando ainda estávamos a caminho, a pouca distância de Efrata. Eu a sepultei ali ao lado do caminho para Efrata, que é Belém. Ok? Qual é a importância desse texto? É a última frase que você falou, Regina, que é Efrata, que é Belém. Então, termos intercambiáveis. Belém, Efrata, Efrata, Belém, estamos falando do mesmo local. Isso é importante. Próximo texto, rápido. Ainda, Catate, Nalau, Simron, Idala e Belém, completando 12 cidades com suas aldeias. Ok, qual é o título desse texto do livro de Josué? O subtítulo disso aí. Vamos de novo? Terras da tribo de Zebulon. Volta para o mapa. Aonde que é Zebulon? Acha para mim, onde que é Zebulon? Deu suas filhas em casamento ao homem fora do seu clã e trouxe para os seus filhos 5 mulheres fora do seu clã. O sangue liderou Israel durante 7 anos. Então a Egipção morreu e foi sepultada em Belém. Legal. E aí, e esse Belém é onde? Qual é a cola que o texto, qual é a pista que o texto nos dá? Qual é a região que está sendo falada nesse texto? Qual é a região? Qual? Tá aí. A região a maior. É o reinado de quem aonde? Reinado de quem aonde? Nós temos duas possibilidades de reino. Ou é reino do norte ou é reino do sul. Se é norte se chama Israel, se é sul se chama Judá. Pergunto de novo, da onde estamos falando? Israel. Legal, se estamos falando de Israel, estamos falando do norte ou do sul? Do norte. Se estamos falando do norte, essa Belém aonde? Deu para entender a metodologia? Eu não sei se eu falo coisa assim, mas nessa época ainda o norte e o sul não havia ainda. Sim, mas a projeção profética da palavra já era para o local. Isso você tem que guardar em mente. A Bíblia ela é constante nas terminologias. Então, quando Israel for colocado, geralmente vai ser associação a Efraim, que é norte. Depois sim vem a divisão política. Mas a geografia do local já estava associada a assim. Ok? Próximo. O jovem levita de Belém de Judá, descendente do clã de Judá. Micael perguntou: onde você vem? Sou levita de Belém de Judá. Respondeu ele: estou procurando um lugar para namorar. Legal! Qual é a diferença desse texto dos dois que você leu? A diferença é que nesse ele dá literalmente a confirmação da área. Belém de Judá. Ok? Próximo. Juízes 19. Naquela época não havia rei em Israel. Aconteceu que um levita que vivia nos montes de Efraim, uma região afastada, tomou para si uma concubina que era de Belém de Judá. Mas ela lhe foi infiel, deixou e voltou para a casa de seu pai, em Belém de Judá. Ok, tá ótimo. Olha que interessante. Mais uma localização. Alguém que veio de uma região X indo para Belém de Judá. Belém de Judá como local seguro. Ruth 1. No tempo que Israel era governado por juízes, houve uma grande fome naquele país. Por isso, o nome de Belém, cidade da região de Judá, foi sua mulher e seus 2 filhos morar por algum tempo no país chamado Moab. 19. Verso 19. Aqui. E elas continuaram a viagem até Belém. Quando chegaram lá, toda a cidade ficou agitada por causa delas. E as mulheres perguntavam: esta é a Noemi? Porém ela respondia: não me chamem de Noemi, a feliz. Chamem de Mara, a amargurada, porque o Deus Todo-Poderoso me deu muita amargura. Ok, de quem nós estamos falando? Qual que é o livro? Quem foi Ruth? Salvador. Ele está começa assim: Ruth, uma mulher
uma ex-moabita que entra na genealogia do maior dos belemitas. Vai relacionando, ok? Vamos dar um salto aqui. 1 Samuel 16, essa é a outra coluna aí. 1 Samuel 16. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu rejeitei morrer Israel. Ache um chifre de óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé, escolhendo seus filhos para fazer o rei. Quem foi Samuel? Que ungiu quem? Antes dele? O primeiro rei. Ele então ungiu ao início da monarquia. Vem a voz de Deus e fala para ele: vai para onde? Belém. Vai para Belém. Vai para Belém. Próximo, 17:12. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá. E ali ordenaram matar com os filisteus. É 12. 17, 12. 17. Davi era filho daquele Efrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos nos dias de Saul. Era já velho e adiantado em anos entre os homens. Ótimo, tá ótimo, muito obrigado. Só um termo que eu quero chamar a atenção de vocês. Efrata, Efrateu. Efrata, Efrateu ou de Belém, Belemita. Efrata, Efrateu, Belém, Belemita, de novo, termos intercambiáveis. Pula para agora Crônicas 2:51. Primeiro Crônicas 2:51. Salma, pai dos Belemitas, Aref, pai de Bet-Gader. Ok. Agora vai ficar interessante. O resto dos textos, você faz uma pausa e agora volta aqui para o slide e olhe uma frase importantíssima. Belém, uma cidade com uma carga que começa com Raquel. Belém, que tem uma outra carga depois da monarquia, dos reis. E aí nós chegamos em Crônicas no nome do fundador da cidade de Belém. Está escrito aí Salma, fundador de Belém, Haré, fundador de Bet-Gad, ok? Agora, não precisa abrir, basta ler o texto. Se você olha ali em 1 Crônicas 2:11, nós temos a seguinte descrição: Nachão gerou Salomão, Salomão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, ok? Aí nós temos embaixo Salma, fundador de Belém, ok? Lê o último texto agora. Essa é a história dos antepassados de Davi. Deste Pérez gerou Esrom, Esrom Aram, Aminadab, Aminadab Nachon, Nachon gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed Jessé, Jessé gerou Davi. O que nós aprendemos com esses três textos? Olha o texto. O que nós aprendemos com esse texto? Davi e Jesus. Quem é o fundador de Belém? A vida de Jesus. Quem é o fundador de Belém? Quem é Salmão? Leia o texto de novo. Leia o texto de novo porque ele é autoexplicativo. Ele é autoexplicativo e ele prova o que você precisa saber, de novo dando a estrutura para você sobre a cidade. Ele é o patriarca do pai de Davi. Quem é Salma, quem é Salmão? É matemática pura, só olha, só lê. Nachão gerou Salmão, Salmão bota. Salmão, fundador de Belém, Aré, fundador de Bet-Gad. Legal. Essa história de Nachão gerou Salmão, Salmão. E aí? Quem arrisca? Alguma tentativa? É mais fácil, vocês podem imaginar. Salmo e Salmão, mesma pessoa. Ok? Mesma pessoa. Mesma pessoa. Qual que é a importância disso? Falar, que é o fundador? Não.
a importância disso é que, de novo, esta é a história dos embaixo, antepassados de Davi. E que, apesar de Belém ficar mais importante depois de Davi e depois Cristo vindo no cumprimento, dos antepassados dele nós já temos quem também fundou a cidade. O que isso nos mostra? O que isso nos mostra? Que aquilo que eu disse, eu não posso pegar uma cidade, uma geografia, uma localização e achá-la interessante e ok. Existe um plano de Deus na geografia. Hoje você e eu falamos isso na nossa vida, que eu quero estar, essa frase é muito comum, no centro da vontade de Deus. Mas a gente fala, eu quero estar no centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus envolve uma geografia, sim ou não? Porque se você estiver aqui, devia estar na China, se está na geografia errada, consequentemente não está no centro da vontade de Deus. Se Deus tinha um plano para Belém, esse plano é executado desde o princípio. Desde as primeiras histórias que tomam lugar ali. E aí quando você vai voltando, a gente fala backwards, né, de frente do presente para o passado, você vai descobrindo que Deus estava cuidando daquilo, zelando por aquilo. Qual é a relação disso com Jerusalém no futuro apocalíptico? Qual é a relação disso com o futuro apocalíptico de Jerusalém? É que você vai ler Apocalipse e você vai ver de novo várias coisas acontecendo ali naquela cidade. E se você fizer o mesmo processo metodológico com Jerusalém, aí você vai ficar desesperado de alegria. Porque você vai ver que Deus tinha um propósito de toda uma saga, uma história que só vai concluir depois. E a linguagem muda, a Jerusalém que desce do céu, não a Jerusalém terrena, mas Deus está falando de geografia, Deus está falando de local. Então eu quero colocar na sua mente para pensar essa importância. Eu posso pegar um texto, olhar para ele e falar lugar tal, legal. Ou eu posso pegar um texto e falar lugar tal, legal, não. Deixa eu entender mais sobre esse local, ok? Continuando. Belém. Também conhecida como Beit-Lehem, Beit-Sabur, Beit-Lehem, Betar, Beit-Lehem, Beit-Lehem, Efrata, Beit-Lehem, Judá, e aí outros nomes que você viu aí. Esses são nomes que você tem que ficar atento quando você estiver lendo, dependendo da tua tradução, dependendo de uma pesquisa que você queira fazer. A descrição aí do Gênesis, de que morreu Raquel, foi sepultada junto ao caminho de Efrata, e atualmente Belém é controlada pela autoridade palestina com cerca de 30 mil habitantes. Essa então seria a vista aérea de Belém. Você pode ver que tem até um verde predominante, mas você não vê nessa foto, você não percebe que há um agrupamento muito grande, uma densidade demográfica muito grande. Você tem vários locais vazios, mas o que acontece com Belém hoje, por esse fato dela ser controlada por autoridade palestina, é que hoje você pode visitar Belém, amanhã dá um problema, o exército fecha a estrada e ninguém entra mais. Então virou um negócio muito complicado, a situação de Belém. Apesar de que Belém é a autoridade palestina, Belém hoje nós temos também a existência de cristãos por causa da história que aconteceu lá. Mas ela é predominantemente muçulmana. Agora, os cristãos e muçulmanos de Belém vivem numa certa paz porque ambos tentam sobreviver com o turismo. Agora, o turismo é escasso lá, é complicado, pelo que eu disse para vocês, pela situação de segurança. Então, há momentos que você fala, tá tranquilo, vamos para Belém. Tem momentos que você fala, não, loucura ir para Belém. Por quê? Dependendo da situação política, das bombas que acontecem o tempo inteiro nessas regiões, não em todas. Essa foto ela é muito interessante porque nós lemos na narrativa sobre os pastores nas campinas que tomavam conta dos seus rebanhos, ali em Lucas 2:8. Este é um local tradicionalmente
mantido pela história como o local onde eles estavam aguardando, cuidando dos seus rebanhos e onde eles recebem a boa notícia. É fantástico você imaginar isso. Agora, mais fantástico é imaginar isso que está escrito embaixo. Que se você for para lá, nesse local, que é o local tradicional, não por causa da tradição, porque os pastores da atualidade, como esse que você pode ver aí, não estão sentados lá porque aqui foi aonde os pastores ouviram as boas novas. Não, é porque é a vida. E esses pastores continuam andando pelaquela região e a comunidade se vê. Até mesmo na noite de Natal, você poderia ver a mesmíssima cena, né, que aconteceu no 25, é óbvio, mas repetindo-se em Belém, de pastores cuidando dos seus rebanhos. Agora, o mais chocante, a foto que você está vendo, você repara que alguns detalhes, né? Primeiro, você vê uma construção de pedra, ok? Estão vendo aí? De pedra, você vê o pastor perto de uma... Que árvore é essa? Uma oliveira, exatamente uma oliveira. E você vê que aqui embaixo, né, está o muro não é alto, o muro é baixo e a entrada é aqui, ok? O que o pastor está fazendo ali? Oi? Cuidando como? Vigiando como? Aonde? Na porta. Na porta. Aonde então, qual é o único local que um pastor pode dormir durante a noite? Deitado na porta. Porque se algum bicho passar por cima dele, alguma coisa, ele vai acordar. Agora, o drama é que esse pastor que está aí, ele é um adulto. É um adulto. Mas a grande maioria de pastores hoje em Israel são adolescentes. Hoje. Tem os adultos, que são os que fiscalizam, que vêm, que cuidam, mas quem fica o dia inteiro com a cabeça queimando no sol, mas não era assim, são os adolescentes. Meninos. Qual que é a indicação bíblica que nós temos disso? Isso aí está lá. Não se preocupe com ele não. Agora, não é fantástico você imaginar que nós estamos em 2015? É o mesmo formato. É impressionante isso. É um negócio choca. Essa foto é diferenciadora, né? Tem que passar de João 9, né? Exato. Eu sou a porta. Tem que passar por mim, entrar lá e sair lá. Exatamente. É alguém que protege, é alguém que guarda. Igreja da Natividade. Então, Belém, local do nascimento, com todas as cartas. Por favor, leiam os textos e continuem o exercício que nós começamos. Aí você chega no, ok, o que eu vejo então em Belém hoje? Se você for para Belém, essa é a cena que você vai ver quando chegar na chamada Igreja da Natividade. Existe esse pátio é o local de trânsito dos grupos, dos sacerdotes, é o local que quando o Papa, por exemplo, vai, se você celebrar a missa no final do ano, chamada Missa do Natal, ou qualquer outra missa importante, esse é o local de passagem. E essa região antigamente havia fluxo de carros, hoje não, é isolado, mas uma coisa incrível, tiraram o trânsito de automóveis, mas mantiveram os camelôs que vendem lá, dependendo dos grupos que estiverem presentes. Mas o incrível é que analisa essa estrutura. Você vê que nessa estrutura, uma estrutura, você está vendo que ela é grande, ela é alta, não é uma estrutura pequena. Agora localize a porta aí para mim. A porta, olha a porta onde está. Agora imagina o prédio, vai vendo aqui, não tem nenhuma porta. Ó. Aí você tem uma portinha. Essa portinha, você tem que se abaixar para entrar nela. Né? É uma porta extremamente pequena. E aí o que acontece? Era um formato de proteção. Proteção por quê? Porque a tradição acredita que aquele é o local. Então, quanto menos porta, mais seguro, ao invés de deixar tudo aberto. Segundo, que é uma outra realidade da Terra Santa. Você está vendo alguma beleza aí nessa estrutura externa? Não.
tijolo, pedra, você vê indícios de reconstrução, uma dica arqueológica para vocês. Repara o tamanho dos tijolos aqui e repara os tijolos de cima. O que você aprende então? Quem for para Israel comigo vai ver muito isso. Tijolos pequenos, estrutura original. Tijolos maiores e mais uniformes, estruturas um pouco mais modernas. Nós sempre olhamos então para baixo. E às vezes existe uma linha que divide essas construções. Aí você entra na igreja. Olha a diferença. Dentro da igreja, o prédio em uso mais antigo da Terra Santa. O que significa isso? Prédio em uso, que não parou o seu uso. Originalmente construído pela mãe de Constantino, no século IV, o imperador Justino reconstruiu a estrutura em 530. Aparentemente, o prédio foi quase destruído em 614, o que foi evitado quando os persas viram a imagem dos reis magos na parede. Isso é fantástico, mas eu vou falar sobre isso na Epifania e não agora. Mas o que isso quer te mostrar? Que houve sempre tentativas, como há em toda a história, em todos os monumentos religiosos em Israel. O dominador queria tirar proveito da religiosidade. Então existe um lugar, por exemplo, que você vai ter. Foi uma sinagoga, depois foi uma igreja, depois foi uma mesquita. No mesmo local. Dependendo de quem era o conquistador. Agora, é chocante você imaginar, só uma dica, depois, mais tarde, em janeiro, nós vamos falar sobre isso, que por que os persas viram a imagem dos reis magos na parede, então falaram, não destrua isso. Alguém tem ideia? Eles vieram da terra. Eles quem? Os reis magos. Porque na tradição histórica da Pérsia, o que hoje nós chamaríamos de Irã, na tradição histórica do embrião do Irã, nós temos que Dinab eram os reis, os magos do Oriente. Agora isso é tão chocante, porque nós estamos falando de Pérsia, que Pérsia foi palco, por exemplo, de uma perseguição violenta nas Escrituras. Qual é a perseguição violenta que acontece na Pérsia nas Escrituras? Quem lembra? Uma tentativa de genocídio. É todo o drama descrito na cidadela de Susã. Que é? Quem é a nossa heroína? Esther. Qual é a região? Irã. Então, Irã, que já tem um eco geográfico. Situação da Pérsia, situação de morte aos hebreus, aos judeus. Depois, o local da onde vem o de fora. O de fora, quem era o de fora? Os magos. Mas isso fica tão enraizado na cultura que nós chegamos no ano de 614 e eles olham para trás e dizem, não, é melhor a gente não mexer nesse negócio. Parece que isso tem uma relação com o nosso povo. Só para expandir. Fizeram o trabalho de vir até aqui e tinha alguma coisa. Agora expande isso. Susã, Irã, perseguição aos judeus. Qual é um dos grandes desejos do governo do Irã atualmente? É o mesmo desejo de Ramã. Qual que era o desejo de Nabucodonosor da Babilônia? Babilônia igual a Iraque. Qual era o grande desejo dele? Qual que era o grande desejo dele? Destruir Jerusalém, mas amando os judeus. Mas era o desejo dele. Qual que é a relação do Iraque com o povo hebreu? De amor? Acho que não. Acho que não. Ecos geográficos. Mas é origem. Origens. Origem é o caldeirão do mundo. Né? O caldeirão do mundo do início ao fim. Do início ao fim. Então, isso fala muito, nós vamos deixar essa conversa. Foi só para suscitar um pouco mais, para você prestar atenção, que tem mais do que a gente imagina. Ok? E por último aqui, na inglês, né, que em 1009 houve mais uma tentativa de destruição, mas de novo,
Não foi destruído porque talvez houvesse uma amizade entre muçulmanos e cristãos. E isso é sempre importante na história, quando houve alguns momentos de paz. Às vezes tinham, claro, que interesses financeiros, mas era um fato. Bom, aqui nós estamos próximo à gruta. Você entra na igreja, a igreja tem todo aquele monumento que você viu, e aí você vai chegando perto do local do nascimento, tradicionalmente. Vai ficando cada vez menor, ok? E aí tem um ponto muito interessante, que está escrito no subtítulo Gruta do Nascimento. A antiga tradição sustenta que essa gruta foi o local do nascimento. Os evangelhos não compartilham essa informação. Os evangelhos não dizem que foi numa gruta, os evangelhos dizem que foi numa hospedaria. Agora tem um problema embaixo. Que é verdade também que muitas das casas da época, inclusive as hospedarias, poderiam ser construídas na frente da gruta. E a gruta era o fundo. A gruta era onde ficavam os animais. Essa é uma possibilidade. Se isso aconteceu no caso de Jesus, é só quando nós chegarmos no céu para ter certeza. O fato é que a tradição, por todos estes anos, foi passada de boca a boca, quando o cristianismo nasceu, de que sim, foi naquela localização, foi naquela gruta. E, consequentemente, a igreja foi construída em cima disso. Não foi a igreja que disse, nós queremos arrumar um lugar, aí vamos achar um lugar, vai ser aqui, faz aqui. Não. É a tradição que aponta o local, e o local é expandido pelo sistema religioso. Ok? Então, e aqui eu faço uma outra expansão. Eu disse que talvez uma gruta estivesse no fundo da casa, e a casa entraria normalmente. Você viria a casa, acharia que era uma casa, mas tem uma gruta lá no final. Então, como você sabe que tem uma casa? Porque tem tijolo, tem pedra e tem o que você entra na casa? Tem porta. Casa não é terreno de rebanho, tem porta, ok? Só que você entra na porta e aí você de repente se dá um vão. E esse vão te mostra que o fundo, que após entrar na casa antiga, você está vendo uma gruta. Aí você vê o que, Marcos? No canto esquerdo da foto? Por quê? Era uma fotinho de uma estrutura. Se for escada, porque nas casas antigamente você tinha uma escadinha para acessar a parte de cima, que normalmente era onde os discípulos, por exemplo, quando Jesus tirava o telhado para descer o paralítico. Então tinha essa aquela estrutura de uma escadinha das construções antigas. Ainda mais, eu entro na casa, eu vejo um vão e vejo talvez mais profundo, talvez tenha a gruta. O que está dizendo aqui? As grutas cavernas serviam para calpar os animais e também depósito para a família. Ok? Guardar ferramenta, tudo era baseado em pedra, potes, cerâmica. Não era separado. Opa! Escada, animal, fundo da casa, primeiro andar. Alguém? Primeiro andar de gente, embaixo. Simplesmente isso. Andar de cima era de gente. Simplesmente isso. Andar de cima. Se você tivesse condições, a sua casa seria andar de baixo, animais. Andar de cima. Que andar de cima, né, gente? É uma escadinha, um mezanino muito simples. É igual aquele que a gente tem ali na maneira que usamos nas coisas numa sala. Você dorme distante. Você dorme pelo menos no outro andar. Não levar uma lambida da vaca, nem do jumento, nem de qualquer outro. Para que a escada? Então, se você pensa, só expandindo agora, no seu modelo cena de natividade, dando para entender o que você talvez tenha que contemplar. Então, depois que você passa dessa gruta, você chega ao final do corredor. Repare, você tem um corredor que tem tipo uma lareira. Está vendo aqui? Essa aqui, tipo lareira. Agora, aqui é quando você chega nela. De acordo com a tradição, aqui na gruta foi o local onde Jesus nasceu, na estrela. Que estrela? Isso aqui é um formato de estrela.
E essa é uma das tradições mais antigas existentes. O que significa isso? Tem tradições mais novas. Por exemplo, uma tradição que acontece no ano 200. Legal. Essa não, essa é bem que a gente chama de Early Christianity. O início mesmo do cristianismo. E aí nessa estrela tem um vidro. E embaixo do vidro você vê as rochas da gruta original. Então isso é muito chocante, porque quando você vai para Belém, por isso que Belém é um local, ultimamente, que pouquíssimos grupos vão para lá, vão visitar. Primeiro pela situação de segurança, que ninguém quer pôr a cabeça em risco. Segundo porque você vai lá para ver um vidrinho desse tamanho e umas pedras, que você não vê absolutamente nada. Mas o que acontece é que existe tradição, existe documento, aí está mencionando 2 documentos, existe transmissão da história de que acreditam que foi ali. Agora, quando você entra lá hoje, é um dos locais que eu diria assim, mais frios dos sites a respeito da Bíblia em Israel. Porque você fica frustrado, na verdade. Sabe quando te dá frustração, ao invés de você falar uau, uau, uau. Primeiro por todo o clima, por todo o formato, é incrível isso. E aí eu só queria jogar uma pergunta no ar. Nós celebramos tudo que está ao redor do acontecimento de Belém. O Natal, o Advento. Não deveria ser o contrário? Não deveria ser talvez o local mais chocante para você visitar? Você não vai na casa onde nasceu o escritor fulano de tal. Por exemplo, eu quis conhecer a casa de Freud na Áustria. Eu gostava, eu estudei a vida dele, eu quero conhecer a casa dele. Fui lá em Viena, viajei na Áustria, quis entender depois um pouco sobre a vida, o que aconteceu e tal, e acabei me deparando num momento visitando para tentar ver, sentir, absorver. Agora, Belém, onde é o nascimento, onde aquilo que eu disse no domingo se tornou em cena de arte. A manjedoura, a simplicidade, mas a manjedoura, o beber naquele local. Por quê? Por que esse local ao vivo e a cores? Por que esse local se tornou um local, como eu disse, frio? Eu não vou responder, eu só queria que você pensasse nisso. Porque nós celebramos tudo em relação à natividade. Mas o local é um local que você não. E eu jogo mais uma situação. Eu disse que se transformou em cena de arte. Presépios, cerâmica, tela, óleo, seja como for, esculturas, todos os formatos, um mais bonito que o outro. E aí eu jogo a última pergunta. Qual que é o benefício da arte? Já que o original se transformou parte de um sistema, de um abrigo religioso frio. Qual que é o papel da arte para invocar ou manter o que o olho nu não poderia fazer? Última pergunta. Quando você ora, que cara tem o Jesus que você pensa em oração? Provado, assim, provado por N estatísticas, o Jesus que você ora e que eu oro é o Jesus da Vintiniana. É o Jesus do The Last Supper. É o Jesus branquinho. É o Jesus de olhos claros. É o Jesus de cabelo pouco comprido. É o Jesus de um cavanhaque. Só estou jogando estatísticas. Eu estou falando que todos aqui entram dentro desse mecanismo. Aí eu venho a constatação. Por quê? Porque recebemos da arte uma visualização. Baseado nisso,
Faz de novo a pergunta que eu fiz no início. Qual o benefício da arte da natividade em relação à natividade local de Belém? Eu sempre entendi que pode reparar que Deus, as evidências físicas das coisas que aconteceram na Bíblia são muito poucas, ou tem que se escarafunchar muito para achar. Justamente por quê? Porque para o homem não idolatrar. O exemplo é a estátua de Pedro no Vaticano, que o dedo está gato, todo mundo lá passa a mão porque idolatra. Então eu imagino que uma das poucas coisas que dizem que existiu isso, é uma das poucas coisas físicas que dizem que existe. Então tem muito ceticismo em volta disso. Porque Deus não deixa nada, porque senão, se tivesse os pregos, que alguém guardou os cravos lá aqui na Já venderam muitos eles. Então já acabaram, já compraram o primeiro dentista e depois desceu. Não, eu só não tenho. Não, pastor, eu só queria dizer que o momento da foto em relação a isso, o meu susto foi exatamente esse. Quando eu estava no cursinho, os professores comentaram que a gente imaginava Jesus como um branquinho, de olho clarinho, cabelinho curtinho, todo arrumadinho. Ele falou que não, que na verdade Jesus, pelo que me lembro dele comentando, era judeu samartino, então ele tinha a pele mais escura, nariz mais comprido. A folha fez quando você entra na internet, por exemplo, para olhar aquela marca que o pessoal me falou que é do Santos Sudário, e fizeram um levantamento 3D, quando você olha o rosto de Jesus, ele é completamente diferente da imagem que a gente tinha. Era um homem que. Isso vai ser nosso estudo de Páscoa. Então, pastor, é tido a mesma coisa com os anjos, né? Bonitinho, caracoladinho, pequenos, mas eles são matolões, deve ser muito grande. Como diz aqui em Isaías 53, a aparência de Jesus, porque foi submetido como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhamos nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejasse. Jesus era realmente comum. Não. Olha, e é simples assim. Ele era chamado a atenção pela aparência física ou pela beleza. Mas qual era o resultado da geografia que ele vivia? Qual é o resultado na pele de quem vive no sertão? No sol. No sol. Se ele tivesse nascido na Inglaterra, a gente diria que seria branquinho, realmente, daria lá envelhecimento, as rugas seriam muito mais conservadas. No meu caso, Israel, o sol acaba. O sol acaba. Eu sou muito de individualidade. Deus não tem nada. Mas, um dos velhos mandamentos, fora os 613, diz que você não adorará ninguém. Então, desculpa, todo isso aí vai contra os mandamentos dele. Você associar uma imagem, tudo bem, ele existiu. A Globo, como é que chama aquele tecido que foi compraram pelo computador a provável rosto dele. Se ele não deixa evidências físicas, ele reforça, não adorem imagens. E por que vocês insistem em adorar imagens? Associar, pô, mas que imagem? Não há. Eu achei estranha a pergunta porque eu não. Mas eu não disse adorar a imagem. Em nenhum momento. Você está orando, você está adorando. Minha oração, eu começo por adoração, nunca por pedir. O início da oração, para mim, ela começa a ser particular mesmo. É adoração. Para depois de eu entrar, escuta, adoração, agradecimento e depois pedir. Mas isso é muito. Não, o seu ponto está totalmente correto dentro da sua fala, mas não tem nada a ver com a minha pergunta. A minha pergunta fala sobre simplesmente benefício, não em adoração, não em nada. É literalmente quando eu abro um livro de arte e vejo alguma coisa. Porque nós carregamos, quando o tema é Natal, cenas de natividade. Cenas de natividade que cada um conhece. Se você viveu num local muito pobre, eram cenas bem simplesinhas, né? Como alguns que fazem, por exemplo, o presépio no campo, né? Põe aguinha, faz uma vala,
é aquela coisa bonita. Mas se você viveu exposto às grandes obras dos pintores europeus, você talvez tenha mais expansões da imagem. Mas não a imagem como objeto de adoração, mas a imagem como objeto fictício de criatividade que ilustra uma cena que eu não estava lá para ver. Aí, em paralelo, eu joguei a questão de Cristo para mostrar o poder dessa influência, mas em nenhum momento como adoração. E aí eu pus tudo isso no liquidificador e disse: qual é a relação, então, das possíveis cenas da natividade com a ausência de matéria? E aí foi o caminho que o Ricardo começou a trilhar e de Deus não deixar isso. Entendeu? Mas sim, o que passa disso como objeto de contemplação, aí passa a contrário. Gente, eu terminar, se não entender. Atualmente, só para dar uma finalização interessante. Hoje em Belém, como eu disse, aqui tem alguns dados para você interessantes, e eu acho isso que muito tocou meu coração, porque eu disse para vocês que a maioria é muçulmana, mas também população cristã. E é lindo que, olha isso, em 79 foi fundado um seminário em Belém. E esse seminário continua vivo, esse seminário continua absorvendo palestinos cristãos que vão para lá para estudar e serem formados. Eu tive informações internas de um dos momentos que eles tiveram alguns anos atrás, um batismo de mais de 100 pessoas num único dia. O que é um milagre, um milagre, um milagre, um milagre. Uma coisa muito bonita. Mas que e para conectar de uma certa forma o nosso coração, imaginar que ficou com a autoridade palestina, mas existe ainda em Belém seminário, seminaristas e igrejas. Isso para mim é maravilhoso. E isso eu finalizo dizendo que é um outro princípio que eu finalizo a nossa classe dizendo que é o princípio do remanescente. E o princípio do remanescente é o seguinte: Deus começa histórias plantando cenas, eventos que acontecem como nós começamos lá com Raquel. Termine os textos para que você tenha uma visão completa. Deus, como a Regina falou, tem um plano, um propósito, um local. Deus criou todo o embrião de Belém para depois Jesus chegar lá no finalmente. E hoje, você vai em Belém, tem um seminário treinando pessoas para continuar a proclamação das boas novas. O que no mínimo me faz pensar nisso que eu disse, no remanescente. Que Deus começa algo, e mesmo quando a coisa fica conturbada, Ele ainda continua como Senhor da história, executando os seus planos. E eu acho extremamente relevante imaginar que no meio daquele caldeirão que é hoje, nós temos irmãos nossos se preparando no pastorado para servir naquelas casas. Então eu gostaria de concluir orando por Belém e pelos seminaristas de Belém, pelos nossos irmãos de Belém, que vivem uma situação muito dramática. Oi? Exato. Uma situação muito, muito dramática. Então nós vamos orar. Eu queria pedir que o Ricardo fizesse a sua oração para os nossos irmãos e enriquecemos. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que tivemos de estarmos aqui estudando a tua palavra. E te agradecemos pelo privilégio que temos de fazer isso em liberdade. Em liberdade, em comunhão, o que muitas daquelas pessoas no lugar que estudamos, Belém, não têm, Pai. E nós pedimos por aqueles irmãos que lá estão, que o teu Santo Espírito, Pai, possa aquecer aqueles corações, para que não haja desânimo, para que não haja cansaço, Pai. E que o sangue de Jesus naquelas vidas possa rechaçar os dardos do inimigo, Senhor, para que eles possam brilhar como a luz da estrela brilhou, indicando no local do nascimento de Jesus. Aquelas vidas possam brilhar, indicando que existe só um e único Salvador, o Senhor Jesus. Obrigado, Pai, mais uma vez por esse estudo. Abençoa a vida do pastor, unge, esteja com ele agora no culto da noite e leva cada um de nós em segurança para os nossos lares, Pai. Nós oramos agradecidos pelo teu amor, pela tua graça para conosco.
Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos.